Bom, pessoal, vamos resolver aqui alguns exemplos de derivadas parciais para ajudar vocês aí na resolução dos exercícios, beleza? Então nós temos a nossa função aqui, f de x, y, igual 3x vezes a exponencial de y quadrado, mais seno de x quadrado y, mais 2 elevado a xy, ok? Então, primeiramente, nós vamos derivar essa função f em relação à variável x, ok? Então, nós vamos escrever aqui del f del x, ou seja, a derivada parcial de f em relação a x vai ser igual. A derivada vai pegar em todos os termos. Então vamos lá. Derivada parcial do primeiro termo aqui, 3x exponencial de y quadrado, mais derivada parcial em relação a x de seno de x ao quadrado y, mais a derivada parcial em relação a x de 2 elevado a x vezes y. Ok? Bom, e agora nós vamos começar a fazer a derivada. Lembrando que como eu estou derivando em relação a x, y é constante, ok? Então, nesse primeiro termo aqui, a exponencial de y quadrado, sai da derivada. Então, você tem aqui exponencial elevado a y quadrado, derivada parcial em relação a x de 3x. Aqui, pessoal, nós temos... nós podemos manter aqui a derivada, né, para fazer tudo de uma vez. Então, vou só repetir aqui. Derivada parcial em relação a x, seno x quadrado y. E aqui também, vou só repetir. E agora, na próxima passagem, nós vamos resolver todas as derivadas. Ok? Então, vamos lá. Repete a exponencial de y elevado ao quadrado. E aqui, derivada parcial de 3x em relação a x, dá o próprio 3. Ok? Mais... derivada parcial de seno de x quadrado y, derivando em relação a x. Então, derivada do seno, pessoal, cosseno de x quadrado y, vezes a derivada parcial em relação a x de x quadrado vezes y. Vezes a derivada parcial em relação a x de x quadrado vezes y. Mais, derivada parcial de 2 elevado a x, y. Então, a derivada da função exponencial, repete a função exponencial, vezes o logaritmo natural da base, que é o 2, vezes a derivada do expoente em relação a x. Derivada parcial em relação a x de xy. Ok? E agora, vamos fazer as últimas derivadas, que é nesse termo aqui e a derivada nesse termo parcial em relação a x. Então, vamos lá. 3 exponencial de y2, mais, aqui, vamos logo fazer a derivada em relação a x. Ele vai dar 2x y cosseno de x quadrado y, mais, vamos logo fazer a derivada aqui também em relação a x. Né? O y é constante, sai, você deriva x em relação a x. Então, sobra y, 2 elevado a xy, log natural de 2. E aí você tem a derivada parcial da função em relação a x. Ok? Agora, vamos fazer a derivada parcial em relação a y. Então, nós temos aqui, ó, del f, del y, ok? Então, nós vamos operar agora apenas as derivadas parciais em relação à variável y, ok? Então, novamente, ó, a derivada em relação a y vai pegar no primeiro termo, 3x exponencial de y quadrado. No segundo termo, derivada parcial em relação a y, seno de x quadrado y, mais 2 elevado, mais derivada parcial, perdão, em relação a y, de 2 elevado a x, y. E agora, nós vamos observar os termos que são constantes, ok? Então, você tem, derivando parcialmente em relação a y, 3x é constante, então sai da derivada. Então, você vai ficar aqui com a derivada parcial em relação a y, da exponencial de y ao quadrado. E os outros termos nós podemos repetir aqui. Derivada parcial em relação a y de seno x quadrado y, mais derivada parcial em relação a y de 2 elevado a xy. Ok? E agora, vamos lá fazer as derivadas. Então, nós temos aqui, ó, 3x repete. Derivada parcial da exponencial de y quadrado em relação a y. É a própria função exponencial e elevado a y quadrado vezes a derivada em relação a y do expoente, y quadrado.
mais, aqui pessoal, derivada parcial em relação a y de seno de x quadrado y, derivada do seno, cosseno de x quadrado y, vezes a derivada em relação a y de x quadrado y. Mais, aqui pessoal, derivada da exponencial, repete em relação a y, né? Derivada parcial da exponencial em relação a y. Repete a função exponencial, vezes o logaritmo natural da base, da potência, que é 2, vezes a derivada do expoente em relação a y. Ok? Continuando, pessoal, olha o que nós temos aqui. Então, nós vamos obter a seguinte expressão. A derivada da função f parcialmente em relação a y vai ser igual a 3x, só lembrando aqui, 3x nossa derivada é 3x derivada parcial de y quadrado em relação a y. Então, nós temos aqui 2y mais cosseno de x quadrado y vezes a derivada de x quadrado vezes y em relação a y. O x quadrado é constante, sai da derivada e você deriva y em relação a y, que dá 1. Então, não precisa colocar aqui. Mais 2 elevado a xy log natural de 2 e a derivada parcial em relação a y de x vezes y. X é constante, sai da derivada, você deriva y em relação a y, que dá 1, e não precisa colocar aqui na multiplicação. E aí você organiza aqui o seu resultado. 3 vezes 2, 3 vezes 2, você tem aqui 6xy mais x quadrado cosseno de x quadrado y mais x duas vezes 2 elevado a xy log natural de 2. E esse é a sua derivada parcial em relação a y. Ok, pessoal? Então tá aí um exemplo que pode ajudar vocês na resolução das listas de exercício, onde você fez a derivada parcial da função f de x, y, e que você sabe que quando você vai realizar a derivada parcial em relação a uma variável, a outra variável você considera constante. Ok? Então as regras de derivação são as mesmas do cálculo 1, basta você aplicar corretamente as regras, que você não tem como errar essas questões. Ok? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.